Então, pensando nisso, meus irmãos, vamos encerrar então a aula, uma pequena recapitulação, e aí nós vamos para a conclusão. Então, siga o mouse, por favor. Inimigos da família, começamos com esses slides, influências internas, e aí nós apresentamos as diferenças entre as várias formas de pensar. As diferenças podem conduzir à cooperação ou à competição. Na competição, as influências são familiares e pessoais. Nas diferenças ainda, elas podem causar conflitos entre gerações. Aí tem as gerações nascidas em várias épocas. E aí nós temos o conflito entre a cultura e a Bíblia. Quando houver o conflito da cultura e da Bíblia, nós temos que ficar com a Bíblia, ok? Finalizando aqui, diferenças podem causar individualismo. Então, a individualidade não é individualismo. Individualidade é o seu comportamento como ser, e o individualismo é o seu comportamento imposto aos outros. Perfeito? E vamos à conclusão, então. Conclusão da aula. A luta do cristão é para sujeitar a mente ao senhorio de Cristo. Se entendermos que existem diferenças na maneira de pensar entre homens e mulheres, e que isso existe para nos separarmos, mas não para nos separarmos, mas para nos unirmos, nós vamos entender o propósito de Deus para uma equipe. A ideia é que nós somos pessoas e temos a nossa individualidade, mas isso não nos pode separar, mas nos unir. Existem pensamentos e conceitos que servem como fortalezas, prisões, sem muros, que são doutrinas que nos afastam do propósito de Deus. Temos que tomar cuidado. E vamos ser uma família, então? Vamos ser uma família que não compete, mas que coopera? Vamos ser uma família que trabalha como uma equipe e que nós somos cada um de um jeito, cada um com um pensamento, com gosto diferente, com comportamento diferente, mas que nós conseguimos nos juntar e formar uma equipe que dá glórias a Deus? Então, meus irmãos, vamos destruir as fortalezas vindas dos nossos pais, dos nossos avós, que podem passar para os nossos filhos e netos. Destrua as fortalezas, mas só aquelas que nos afastam de Deus. As coisas boas vindo dos nossos pais ou dos nossos avós sejam bem-vindas, mas aquelas que vêm para dominar, que vêm para nos atrapalhar, para nos afastar de Deus, se afaste disso. Conserve a sua mente em Cristo e use a diferença do homem. Você tem habilidade, você tem bastante habilidade motora e conhecimento espacial. Você, mulher, tem habilidade em relacionamento, em memória. Junte esses dois fatores, esses dois pontos positivos e trabalhe para o bem da sua família. Deus abençoe. Você tem uma semana extraordinária. Eu acho que tem uma pergunta aqui, né? De quem? Raul. O Raul fez uma... Mas o Raul está disfarçado da esposa dele. Tem que achar a esposa dele. Cadê? Fala para mim aí, Bia. Qual é a pergunta do Raul? Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são cheias do Espírito do que as esquentadas. Se for assim, Paulo seria o quê? Raul, deixa eu ler sua pergunta aqui, Raul. Esta semana estudamos aqui em casa que pessoas de personalidade mais calma não são mais cheias do Espírito do que... Deixa eu ver aqui... do que as esquentadas. Se fosse assim, Paulo seria o quê? É uma boa pergunta, viu? Raul, o fato, eu acho que houve aí uma pequena mistura de argumentos, tá ok? Então, uma coisa é a pessoa ser esquentada ou calma. Isso é temperamento. Isso é vontade. Se é vontade, é alma. Entendeu? Vontade é a sua alma. Então, a alma é algo do homem. Então, quando você fala de pessoas que são sensíveis, pessoas que são amáveis, pessoas que são calmas, são estressadas, tudo isso está na área da vontade. Quando você fala de vontade, você está falando de alma. Agora, outra coisa é ser cheio do Espírito. Aí você está falando de espiritualidade.
Você não está falando mais de alma, você está falando de espiritualidade. É algo que vem de fora, nesse caso, do Espírito Santo. Então, você pode ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Em determinados momentos, você tem um comportamento ou muito calmo ou muito bravo. Mas isso não impede de você ser cheio do Espírito Santo. Agora, quando você tiver um comportamento muito bravo, o Espírito Santo que você está cheio vai puxar sua orelha e vai fazer você pedir perdão e vai te controlar nas próximas ações. Por isso que o texto de Efésios que nós lemos no início, ele vai dizer o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas vos enchei do Espírito Santo. Isso quer dizer o seguinte: a metáfora é: o vinho me leva para contenda, me leva para confusão. Se eu me encher do Espírito, jamais eu serei levado para contenda e para confusão, porque eu não vou beber vinho. Porque eu não vou ser controlado pela minha natureza, eu vou ser controlado pela natureza de Cristo. Então, há uma tendência de que as pessoas cheias do Espírito, elas têm um comportamento controlado por Deus. Se elas forem mais bravas, Deus vai controlar. Se elas forem mais calmas, Deus vai controlar também. Em tudo Deus vai controlar a nossa vida. Mas isso não depende, uma coisa não depende da outra. Mas se você for cheio do Espírito, a sua tendência é ter um comportamento de acordo com o Espírito. Quanto a Paulo, Paulo foi um homem no início da carreira dele muito bravo. Bravo demais, né? Mandou matar muitos cristãos. Inclusive Estevão foi morto a mando dele. Ele segurou a roupa dos homens para ir lá matar Estevão. Então, no início da carreira dele, ele era muito bravo. Brigou com Barnabé, olha. Mas no final da vida dele, você já vê um Paulo mais manso. Você já vê um Paulo mais pacífico. Tanto que pediu para Barnabé trazer o pivô da discussão deles. Então, à medida que Paulo foi vivendo uma vida com Cristo, o Espírito foi trabalhando esse ponto na vida dele, né? E foi moldando o coração dele. Da mesma forma Pedro, né? Pedro também era bravento, o homem era um zelote, né? Brigou barbaridade, mas o Espírito foi trabalhando o coração dele. E quando você lê a primeira e a segunda carta de Pedro, você já vê um Pedro mais manso, um Pedro mais calmo, né? É isso. Nós vamos encerrar. Minha esposa já disse que já passou muito tempo. Então eu quero orar com os irmãos. Vamos orar? Oremos. Pai, eu quero te agradecer pela participação dos alunos, pela atenção deles, pela vontade que eles têm de poder aprender um pouco mais da tua palavra. Eu sou grato por isso. Sou grato também porque a tua palavra nos discerne e nos faz entender qual é o teu propósito para as nossas vidas. Eu te louvo por isso, Senhor. Nos dê uma boa semana na tua presença e que nós possamos em breve nos vermos fisicamente. Que essa passagem, Senhor, que esse tempo que nós temos de esperar, passar esse período de quarentena, que o Senhor nos faça enxergar a tua graça e a tua glória em nosso meio. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tchau, foi um prazer. Minha esposa tá mandando um tchau aqui. Tchau para vocês. Bom domingo, boa macarronada, boa soneca, bons filmes, bom trabalho, boa viagem para quem vai viajar. Deus abençoe. Tchau. Fica com Deus.